Olá, bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro nesta noite. É o nosso semanal encontro, a conversa com quem gosta de aprender e compartilhar. O nosso tema de hoje é semeando economia do bem viver para o pós-pandemia. E o nosso ilustre convidado de todas as quartas-feiras é o professor Dr. Arlindo Vilasque, professor aposentado pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor de economia. Hoje temos a triste notícia, que falecimento do cacique Aritana, do povo Iauau Piti, do Xingu. Ele faleceu hoje aos 70 anos. Então é um momento de um genocídio, onde já estamos chegando, beirando a 100 mil mortos nessa pandemia. Essa semana, essa triste marca dos 100 mil mortos. O povo indígena é muito difícil. Seja bem-vindo, Arlindo. Olá, num momento triste. Tô te ouvindo aí, triste. Tô entrando com o coração também, porque é mais do que nesse caso específico, Ivonete, é mais do que um genocídio, é um etnocídio. Coisa que, aliás, o Brasil faz há 520 anos. Desde que o primeiro invasor português chegou aqui, ele já chegou trazendo doenças que não são comuns entre os povos originários, e aí essa miséria, muito triste. Desculpe te interromper, mas boa noite. Não, muito triste mesmo. O coração na mão e aí nesse instante, de silêncio que a gente traz profundamente a morte do cacique Aritana, mas a morte, centenas de milhares de pessoas, a contaminação, incrivelmente, que ela está chegando nas nossas casas, os nossos meninos, alunos da escola, todos os cantos. Então, façamos um instante em silêncio e em memória, em solidariedade com todos os que estão sofrendo, seja pela família, seja pelas pessoas amadas. E aí, professor Arlindo Jader está conosco. Como sempre, pedimos que você possa fazer, então, essa visão aí para nós, para os nossos ouvintes, mas também para futuramente, os nossos vídeos estão indo lá para o YouTube. Essa análise de conjuntura é muito importante para a gente entender esse momento da conjuntura, tanto local como em nível geral, Desde já, mais uma vez, agradecendo a sua participação, a sua contribuição com todos nós. É sempre um prazer. Ivonete, eu gostaria de fazer alguns destaques. Um deles, na conjuntura mundial, que é um destaque muito ligado ao nosso tema de hoje, que é o bem viver. E os estudos mostram que nós, no Ocidente, estamos ingerindo o equivalente a um cartão de crédito
de plástico por mês. O que quer dizer? Que as nossas águas estão muito mais do que contaminadas. E aí, a pergunta que se faz é de onde vem tanto plástico? E aí, o que impressiona é que uma parcela razoável desse plástico, ele, como todos nós sabemos, ele não se recicla. Então, esse mesmo estudo foi publicado no UOL agora, recentemente. Ele mostra que brinquedos que estão comprados há 50 anos atrás, eles continuam aí. E eu gostaria de fazer esse destaque porque que eu me lembre, no Brasil, brinquedos de plástico começaram a entrar muito sutilmente na década de 60 e foi entrando de forma muito sutil, mas em famílias mais abastadas, porque aí era uma coisa, né, um brinquedo de plástico, tinha um valor estético maior. Então não é uma coisa no qual a gente tenha vivido sempre. Então, este querer viver bem a partir de aparências, a partir de novidades que normalmente são lançadas exatamente para nos diferenciar entre humanos, entre aqueles que têm maior e aqueles que têm menor poder aquisitivo, né? Natal para pobre faz-se com plásticos mais baratos. Natal para filhos de classe média, classe alta, faz-se com plásticos mais sofisticados. Mas é tudo plástico. Está tudo ligado a um processo de depredação da natureza, e a depredação da natureza nas suas mais diferentes dimensões. É a terra, é a água, são as terras, são as águas, e é também o ar, porque quando este material é incinerado, nós todos sabemos que os lixões estão aí fazendo incineração a céu aberto, isso causa também um grande mal. E, obviamente, está fazendo um mal também psicológico às crianças, porque o prazer de ganhar esses presentes, que normalmente famílias pobres, médias e ricas são compelidas a comprar para que as filhas e os filhos não se sintam mal, e são compelidos por quê? Por uma publicidade devastadora, que nos impressiona com coisas que não são da nossa natureza. Então, Arlindo, eu sim, não sou tão velha assim, né? Eu tenho 53 anos. E na minha infância, nós não brincávamos com brinquedos de plástico. Nós brincávamos com bonecas de pano, bonecas de milho, né? Primeiro porque não tinha, era caro, éramos pobres, né? Então, quando você fala isso aí, quer dizer, essa indústria do plástico, do consumo, cria também a propaganda e obriga-nos, né, a comprar e as crianças a deixar aquilo que é mais saudável, que é o brinquedo feito pela mãe, feito pela família, né? E como Ivonete, eu não quero ser saudosista, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós estamos criando um ciclo vicioso. Né? Eu conheço pessoas humildes, assalariadas, salário mínimo, né? Que já compartilharam comigo a angústia, porque agora a filha quer uma sandália da Xuxa. A filha não quer qualquer computador, não quer qualquer mochila. Tem que ser. E isso é o massacre ao qual todos nós estamos. E eu digo isso na qualidade tanto de pai quanto de avô, mas também na qualidade de que me quero educador. E nós sabemos das dificuldades que nós temos. Obviamente que a minha experiência é muito maior no ensino universitário, onde as perspectivas são diferentes, mas você certamente pode registrar inúmeros casos em que você tem conflitos
dentro da sala de aula por conta de aparências e por conta de alguns que se sentem até menores ou mais inferiores ou mais inferioras em função de não terem algumas dessas coisas. Então, como a gente está falando do bem viver, se contrapondo ao viver bem, porque o viver bem nos é imposto pela indústria do marketing, né? Que, obviamente, faz aquilo que os seus clientes exigem, que é vender mais. Então, é sempre muito interessante quando a gente pega algumas análises, né? E que vê como é que uma criança, às vezes, o prazer de receber não dura muito mais do que 15, 20 minutos. Logo depois, aquilo ali é abandonado. Não é? Então, eu estou chamando a atenção disso porque ela está muito ligada à nossa temática e está muito ligada principalmente à nossa temática de buscarmos plantar a semente de um novo modo de estarmos no mundo, agora durante a pandemia, porque nós temos inúmeros casos em que a gente realmente precisa cuidar da gente mesmo, cuidar do outro, cuidar da natureza, né? Mas que possa eventualmente contribuir por um novo porvir, um novo normal. Eu vou insistir, vou repetir, vou cansar aquelas e aqueles que nos acompanham. Vocês não fiquem cansados comigo, mas eu não quero sair dessa pandemia, dessa maluquice, né? Como entrou. Eu não quero não tanto isso tanto do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da minha família, quanto dos meus amigos. Eu não quero que a sociedade saia igual. Porque o que estão tentando nos vender é a ideologia de que voltar ao normal é tudo que devemos desejar. E eu acho que é muito pobre desejar tão pouco e tão ruim. Pouco até eu nem discuto, mas desejar tão ruim. Nós estávamos vivendo num mundo ruim. Não só ruim para os excluídos socialmente, mas também muito ruim para aqueles que não são excluídos economicamente, mas que estavam se sentindo mal. Basta a gente ver a proliferação de farmácias, e farmácias que estão vendendo psicotrópicos, a proliferação de drogas ilícitas, a proliferação do consumo de álcool e de tantas outras formas de se entorpecer, né? Então, eu acho que esse é o momento da gente fazer essa reflexão, e eu peguei esse caso que a UOL publicou no final de semana, para mostrar que sim, tem outras coisas para fazer, né? Tem outras maneiras de colaborar. Eu não vou entrar no saudosismo, né, dos meus carrinhos de rolimã, né? Ou das bonecas que as minhas irmãs tinham, amigas minhas tinham, ou mesmo bonecas que eu valorizei muito a dar para minha filha, que tem agora 33 anos, né, fazendo esse ano 33 anos, mas que onde eu valorizei essas coisas, né, trazer a bonequinha bonitinha da Guatemala, né? E eu estou falando isso porque eu estou fazendo agora uma limpeza na casa e fico vendo algumas dessas coisas que me foram caras lá atrás e que são caras para ela hoje, né? Continuam sendo caras para ela, caras no sentido de queridas e que são valorizadas, mas a gente sempre precisa entender que todos nós somos compelidos a fazer isso. E aí a gente precisa tomar muito cuidado para não cairmos na ditadura patrocinada pelo marketing através dos nossos filhos, das nossas filhas, das nossas alunas e dos nossos alunos, porque muitas vezes nós ficamos numa situação que nos constrange e acabamos relaxando. Então, é muito comum, eu cansei de discutir, eu vou dar um jeito, eu vou comprar em 15 prestações, mas eu vou comprar aquela mochila ou aquele computador que só serve se for a da XU, XA, ou da fábrica tal ou do artista tal. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção. A outra coisa que eu acho importante da gente destacar, e está ligada, sim,
à pandemia, né, é que, ao mesmo tempo em que a economia real está murchando, os empregos estão desaparecendo, as lojas não estão vendendo, as indústrias estão operando a 15%, 20% da capacidade instalada. Isso não é só no Brasil, não. Eu tenho os dados nos Estados Unidos, caiu 30%, a atividade econômica nos Estados Unidos caiu 30%. Mas é curioso, e eu acho importante a gente destacar, que enquanto a economia real, a economia que gera emprego, a economia que distribui renda, a economia principalmente aquela engendrada por pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, enquanto essa está sendo esmagada, está definhando, os ganhos do sistema financeiro nunca foram tão grandes. Então, há uma denúncia muito bem fundamentada pelo pensador Chomsky, dizendo exatamente que a política econômica do Trump, o que não tem nada de diferente daquilo que o Guedes está impondo ao Brasil, né, está enriquecendo banqueiros bilionários, né, bilionários, pode ser banqueiro ou eventualmente não é banqueiro, mas ele bota dinheiro no sistema financeiro, vive da especulação financeira, né? Então, essa contradição, que também eu acho que agora é o momento da gente parar, pensar, olhar, né? E olharmos criticamente, porque a gente precisa fugir muito daquela ideia, principalmente a ideia conservadora, aquilo que eu chamo uma ideia de centro. Ah, mas isso sempre foi assim. Não, não foi sempre assim, não. E se foi assim durante muito tempo, não precisa continuar sendo assim. Nós temos que buscar outros caminhos. E acho que uma das coisas que nós podemos fazer e que eu busco instigar nesses momentos que para mim são muito queridos, nesse momento desses encontros, dessas conversas, com quem gosta de aprender, com quem gosta de compartilhar. Eu tenho uma outra série chamada Café com Prosa, né, que é prosear em torno de temas, como toda boa prosa, temas que são importantes da gente parar e pensar. Quem proseia não está jogando conversa fora, não. Quem proseia está trocando ideias, está compartilhando ideias, né? E, por último, mas nem por isso menos importante, né, ainda no panorama mundial, mas de forma mais específica no panorama da América Latina, a nossa Comissão de Estudos, Comissão de Estudos Econômicos para a América Latina das Nações Unidas, a nossa CEPAL, com sede em Santiago do Chile, já demonstrou que, enquanto não se cuidar da pandemia, a economia não tem como se recuperar. E aí, um outro dado absolutamente lamentável, que é o fato de que o Brasil é o país da América Latina na rabeira. Estamos atrás de todos os demais países quando a gente pensa tanto em termos absolutos, disparado, né? Mas mesmo em termos relativos. Então, eu acho que esse panorama é um panorama muito ruim na escala mundial, principalmente de alguns países que insistem em valorizar mais os ganhos financeiros do que a vida, mais os ganhos financeiros do que a economia real, a economia que gera emprego, que gera renda, né? E eu acho que isso é de todo lamentável. Com relação ao Brasil, acho que estamos aí, né, beirando 100 mil. Essa semana e a meta, a triste parece até que é a meta, né? Parece até que é a meta. E o que é pior eu não vou comentar porque parece até que valoriza essa figura absolutamente entristecedora, genocida, torturadora, né? De quem ocupa hoje a presidência da República, né? Essa visão absolutamente centrada nas finanças da equipe econômica, eu chamar de equipe financeira,
porque esse povo realmente é tão inteligente que não fez o curso de introdução à economia, entrou direto no curso de finanças. Então, em finanças eles são muito bons, não é? Porque em finanças já fizeram manobras aí, já ganharam, já amealharam fortunas. Então, como eu acho que amealhar fortunas em cima de especulação financeira não me empolga e não me gera nenhuma admiração, eu admiro aqueles que ganham lá, né, trabalhando, gerando emprego, pagando imposto. Mas esse povo que não paga imposto, não gera emprego e vai amontoando cifras, né, ou vai amontoando patrimônio, eu acho que